E aí, tudo bem, galera? Então, vamos tentar resolver aqui uma questão do Enem, tá? 2023 que caiu na prova, tá? É a questão 102, tá? De física. Então, bora tentar entender aqui um pouco do assunto e falar sobre as polias, ok? Então, vamos tentar entender um pouco a parte teórica. Uma academia decide trocar gradualmente seus aparelhos de musculação. Agora, os frequentadores que utilizam os aparelhos do tipo 1 podem também utilizar o aparelho do tipo 2. Então há uma opção aqui de ele escolher, né? Os aparelhos representados na figura. Para levar cargas, então ele vai levar cargas, certo? Correspondente às massas M1 e M2, com a velocidade o quê? Constante. Galera, então o que ele está falando aqui? Que essa velocidade, ela é o quê? Constante, mas ela é diferente de quê? Ela é diferente de zero. Então o que ele está observando aqui? Que essas massas, elas podem estar tanto parada, tá certo? Ou elas podem estar em movimento, tá ok? Retilíneo uniforme, tá certo? Isso significa o quê? Que a força resultante que está atuando nelas, tá ok? A força resultante que está atuando nela, ela é o quê? Ela é nula, tá certo? Isso que diz aqui a parte teórica. Então vamos lá. A fim de que o exercício seja realizado com a mesma força. Olha. Então, o que é interessante a gente observar é isso aqui. Ó. Ele está falando que está indo com a mesma força, tá certo? Então, essa daqui é a interpretação da parte teórica, tá ok? Para a gente poder utilizar para resolver essas questões. Com a mesma força, ou seja, a força que tá aplicando na máquina 1 vai ser igual à força que está sendo aplicada onde? Na máquina 2, tá ok? Então vamos colocar aqui que a força 1 vai ser igual a quem? A força 2, tá ok? Então essa daqui é importante a gente ter. Os usuários devem ser orientados a respeito da relação entre as cargas nos dois tipos de aparelho, já que as polias fixas apenas mudam a direção. Olha, polias fixas apenas mudam a direção da força, ó. Tá ok? Então ela não vai interferir em nada as polias fixas. Enquanto as polias móveis dividem a força, ó. Então outra parte importante é isso aqui, ó. As polias móveis, ela divide quem? A força. Esse daqui é interessante a gente entender. Tá ok? Então, o que é que ele argumenta aqui? Ele fala o seguinte: em ambos os aparelhos, considere as cordas inextensíveis. Então, ele está falando aqui que essa corda, galera, ela vai ser o quê? Ideal, tá certo? Ela vai ser ideal, tá ok? As massas da polia das cordas desprezíveis e que não há dissipação o quê? De energia, tá certo? Então o evento aí, ele fala como se o evento fosse o quê? Fosse ideal. Então vamos analisar aqui. Então o que é que ele já mostra aqui as imagens e o que é que ele pede na questão? Para que essa academia, qual deve ser a massa entre M1, M2 e M1? Então ele quer saber qual vai ser essa relação aqui, ó, certo? Entre M1 e entre quem? M2, galera, tá certo? Então vamos tentar observar aqui. Então o que é que a gente tem que analisar primeiro? O que é que está ocorrendo aqui, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar são as polias, tá? Primeiro, são as polias. Então o que interessa para nós são as polias móveis. Tá ok, galera? Esse é o primeiro passo da gente fazer a análise. O segundo passo da gente analisar são onde está o quê? A massa, galera, tá? Então, onde está a massa que vai ocorrer o evento, tá certo? Então, como a gente pode observar, vamos analisar primeiro as polias. A gente tem uma polia fixa. Temos nessa figura aqui a segunda polia fixa. E temos aqui uma polia fixa, são três. Certo? Então, a polia fixa interfere em alguma coisa? Não. Quem interfere é apenas a polia o quê? A polia móvel, tá ok?
Aqui na segunda imagem a gente tem o quê? Uma polia fixa, tá? Temos aqui também a segunda polia fixa. Aqui é uma polia fixa. Temos aqui também o quê? Uma terceira polia fixa. A polia fixa interfere em alguma coisa, professor? Não, tá ok? Mas aqui a gente tem uma polia móvel, ó. Uma polia móvel. Então é essa polia móvel que vai o quê? Que vai nos interessar, tá ok, galera? É isso aqui, tá certo? Então, a gente tem que a fórmula geral de polias é a seguinte, tá ok, gente? Ela argumenta lá que a terceiro passo é a fórmula, tá? Então, a força que vai existir na polia, ela será igual ao peso sobre 2 elevado aqui a N, tá ok? Aonde esse N aqui, galera, aonde esse N aqui nada mais é do que o número de polias fixas, polias móveis, tá ok, gente? É o número de polias móveis, tá ok? Certo? Então, vamos tentar observar aqui a primeira figura, tá, gente? Então, vamos deduzir aqui as componentes dessas forças. Então, o primeiro passo foi analisar as polias móveis. A gente só tem a polia móvel onde? Na segunda imagem, tá ok? E o segundo passo é analisar quem? As massas, tá ok? Então, onde está a massa é que vai ocorrer o quê? O evento, galera, tá ok? Então, onde vai ocorrer o evento. Então, vamos ver aonde vai ocorrer o evento dessas forças, tá certo? Então, a gente tem aqui na massa 1, vamos analisar. A gente vai ter o peso. E a gente vai ter quem aqui? Uma tração, tá ok? Vou chamar aqui de T, tá certo, gente? Mas tu pode observar que esse fio ele se estende, ó, por todas as polias fixas que a gente está observando, tá ok? Então, nada mais aqui vai existir forças também, gente, tá ok? Ou seja, são como se fossem vetores, tá? Então, olha aqui, ó, a gente tem uma tração T, essa tração T, ela será igual a essa tração T', tá certo? Essa tração T', ela será igual, vamos supor, a uma tração aqui que eu vou colocar aqui, uma tração T1, tá ok? Então, essa tração T1, ela será igual a uma tração aqui, contrária, né? T1', tá certo? Aí a gente vai ter uma outra tração aqui também, tá certo? Que será dada da seguinte maneira, ó. A gente vai ter aqui uma tração bem aqui, ó. Eu vou chamar de T2. Esse T2 eu vou ter uma tração bem aqui também, que é chamada de T2', tá ok? E esse T2', ele vai ter uma tração que vai ser chamada bem aqui, ó. Vou chamar essa tração aqui de T3, tá ok? Então, o que a gente pode observar aqui, galera, tá? Que essa tração aqui, ó, T3, ela vai ser a mesma que a força, tá ok, gente? Então, se a gente for analisar aqui essa dedução aqui, a gente vai observar o que, ó? Que esse F ele será igual a quem? A T3, tá ok? Esse T3 ele será igual a quem? A T2'. Esse T2' ele será igual a T2. Esse T2 ele será igual a T1'. T1' será igual a quem? A T1. T1 será igual a T'. T' será igual a quem? Ao próprio T normal. E o T ele será igual a quem? Ao peso, tá ok? Então, o que a gente pode observar? Que, como elas são todas iguais, tá certo? É como se fosse assim, ó, galera, tá? Ou seja, eu tenho aqui o peso. O peso ele é igual a quem? Ao T, tá certo? Então, o T ele será igual a T1'. T1' será igual a T1, tá ok? Esse T1 aqui, tá certo? Aqui é T, né, gente? T', tá? Será igual a T1',
tá ok? E esse T1 ele será igual a T1', tá certo? Esse T1' ele será igual a T2, tá? Ele será igual a T2, tá certo? Esse T2 ele será igual a T2'. Esse T2' ele será igual a T3, tá ok? E galera, esse T3 ele será igual aqui a própria força que está aí, tá certo? Ou seja, se cada um desses componentes eles serão iguais, tá ok? Eu posso dizer também que o quê? Que o peso é igual à própria o quê? A própria força que está atuando aí, tá certo? Ok, gente? Então, o que a gente pode analisar aqui? A gente pode analisar que se o peso é igual a essa força, tá ok? Através das trações entre elas, então, pela fórmula, eu posso deduzir o seguinte, aqui, ó, tá? Resolvendo a questão, tá ok? Figura 1, tá ok? Então, o que foi que a gente falou lá? Que a força é o peso dividido para 2 elevado a quem? A n, que é a fórmula. A gente tem alguma polia fixa aqui na primeira figura? Polia móvel, quer dizer? Não, a gente tinha só polias o quê? Polias fixas. Ou seja, então esse n aqui, ele vai valer 4. Ele vai valer 0, tá ok? Ou seja, essa força que existe aí, ela será igual ao peso sobre 2 elevado a quanto? A 0. Todo número elevado a 0 ele é igual a quanto? A 1, tá certo, gente? Ou seja, eu estou deduzindo aqui que o quê? Que a força, tá ok? Ela vai ser igual a quem? Ao próprio peso. É como foi a dedução que a gente fez aqui, galera. Tá ok? Força é igual ao peso através das componentes de quem? Das suas tensões que ocorreu aí ao longo do fio, tá ok? Então achei para a figura 1. Então vamos achar aqui para a figura 2, tá ok? Então para a figura 2 vai ser a mesma coisa. Então a gente observou que ele tem apenas uma polia o quê? Móvel. Então a força que está atuando é igual ao peso sobre 2 elevado a quanto? Elevado a n. Esse n aqui representa o número de polias. A gente tem apenas uma o quê? Uma polia móvel, que está bem aqui, ó. Que ele está segurando o próprio peso, ó, gente. Tá? Então essa polia móvel. Tá ok? Então a gente pode resolver o seguinte, que a força que está atuando aí nesse bloco 2 é igual ao peso sobre 2 elevado a 1 ao próprio 2. Tá certo, gente? Então pronto, ele me falou lá que a gente tem que igualar quem? As forças, galera, tá? Então a gente igualando as forças entre eles, tá certo? Então a gente iguala aqui as forças, ou seja, a força do primeiro bloco elas serão igual a quem? A força do segundo bloco. Se as forças são iguais, os pesos delas também serão o quê? Serão iguais, tá ok? Ou seja, o peso 1 é igual ao peso 2 sobre quem? Sobre 2. Tá ok? Mas o peso 1, massa 1 vezes a gravidade, é igual ao peso 2, massa 2 vezes a gravidade, dividido para quanto? Para 2, tá? Gravidade só mesmo eu posso cortar, tá ok? Então ele está querendo a relação entre quem? Entre as massas, certo? Entre a massa M2 e a massa M1, tá ok? Então vai ficar a resolução da seguinte maneira aqui, ó. Vou passar o M2 para lá e o 2 vai que vai subir. Então vai ficar 2 é igual a M2 sobre quem? M1, tá ok? Então a resposta será o qual? Que a relação entre as massas delas será o que? De 2
de 2. Tá ok, gente? Certo? Então, é isso aí, galera, tá? Até a próxima e bons estudos. Tchau, tchau.